Fala, eu sou o Juan, do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre limites. A gente vai começar com uma introdução aos limites. Mas o que é limite? O professor escreve isso aqui no quadro, você já começa a ficar com medo, não sabe nem ler isso aqui. Então vamos começar por aí mesmo. Como é que a gente lê isso aqui? A anotação é a seguinte. Isso aqui é o limite de x ao quadrado quando x tende a 3, beleza? Tender a 3 significa que o x vai se aproximar de 3, vai ficar cada vez mais próximo de 3 sem chegar a 3, tá ok? Então vamos tentar fazer isso. Vamos escolher alguns valores para x e vamos ficar cada vez mais próximo de 3. Por exemplo, quando x é igual a 2, o que acontece com x ao quadrado? Quando x é igual a 2, x ao quadrado vai ser igual a 4. Vamos chegar um pouquinho mais perto de 3. Quando x é igual a 2,5, x ao quadrado é igual a 6,25. Quando x é igual a 2,999, então agora eu estou bem perto de 3. X ao quadrado é igual a 8,994001. Eu fiz na calculadora, tá, gente? Não precisa saber fazer isso de cabeça, não. Então eu estou vendo que esse valor aqui está ficando cada vez mais próximo de 9. Vocês estão percebendo isso também? Então é isso aí. A gente calculou o nosso primeiro limite. O limite de x ao quadrado quando x tende a 3 é igual a 9. Pô, mas então é só substituir? Isso aí. Vamos combinar que daqui pra frente, todo exercício de limite, a primeira coisa que você vai fazer é substituir o valor e ver o que acontece. Beleza? Então vamos ver mais alguns exemplos. Aliás, mentira, exemplos não. Vamos ver as propriedades que justificam isso aí. Então a primeira propriedade é qual é o limite de uma constante. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Por exemplo, qual é o limite de 2 quando x tende a 3? Ora, 2 é 2, não importa o valor de x, né? 2 vai ser 2, não importa o que o x quer fazer da vida dele. Tranquilo? E qual é o limite de 5 quando x tende a 0? Meu irmão, 5 olha para o x e fala: x, você pode ser o que você quiser, que eu sou 5, não interessa. Tá? Generalizando, o limite de qualquer constante vai ser igual à própria constante, quando x tende a qualquer valor. Isso é tranquilo, né? Vamos dificultar um pouquinho. O limite de uma função vezes uma constante. Por exemplo, qual é o limite de 2 vezes x ao quadrado? Então aqui a gente tem uma constante e aqui a gente tem uma função. A gente já combinou que o limite não faz nada com a constante. Então a gente vai fazer isso. A gente vai pegar essa constante e vai botar do lado de fora do limite. Então isso vai ser igual a 2 vezes o limite quando x tende a 5 de x ao quadrado. Substituindo diretamente esse valor, a gente vai ter 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. Mais um exemplo, para a gente ficar fera nisso aí. Qual o limite de 3 vezes x mais 1? Então a gente tem aqui a nossa constante 3 e a nossa função x mais 1. Vamos fazer a mesma coisa. Esse 3 aqui, que é a constante, vai para o lado de fora do limite. Então eu tenho 3 vezes o limite quando x tende a 1 de x mais 1. Agora a gente vai substituir direto. Isso vai ser igual a 3 vezes x mais 1, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então 3 vezes 2, 6. Beleza? Vamos generalizar isso aí então. Qual é o limite de qualquer constante vezes uma função? Isso vai ser igual a constante do lado de fora vezes o limite daquela função. Tranquilo, gente? Vamos ver mais algumas propriedades aí. Qual é o limite da soma e subtração de funções? Vamos ver uns exemplos. Por exemplo, qual é o limite de x ao quadrado mais 2x quando x tende a 1? A regrinha aqui é a seguinte, gente. O limite da soma é igual à soma dos limites. Ou seja, eu posso separar esses dois caras aqui em dois limites. Então isso aqui vai ficar o limite
quando x tende a 1, de x ao quadrado, tá? Mais o limite quando x tende a 1 de 2x, tá? E agora, só substituir normalmente. Isso vai ser igual a, substituindo 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado. Mais, substituindo 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1. Então, 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2, 1 mais 2, esse limite é igual a 3. Vamos ver mais um exemplo, agora com menos, com uma subtração de funções. Qual é o limite de x ao cubo menos x quando x tende a 2? Vamos fazer a mesma coisa, vamos separar isso aqui em dois limites, só que agora com sinal de menos. Então isso vai ser igual ao limite quando x tende a 2 de x ao cubo menos o limite quando x tende a 2 de x. E agora a gente substitui. Beleza? Então 2 ao cubo, 8. E 2 é 2, né, gente? Então 8 menos 2, esse limite é igual a 6. Generalizando, a gente tem que o limite de qualquer função mais ou menos outra função vai ser igual ao limite da primeira mais ou menos o limite da segunda. Ou seja, a gente sempre pode separar os limites quando a gente está falando de soma e subtração. E se for produto e quociente de funções? Será que a gente pode fazer a mesma coisa? Vamos ver nesse exemplo aqui. Qual é o limite de x vezes seno de x quando x tende a π sobre 2? A gente vai fazer a mesma coisa. Isso vai ser igual ao limite quando x tende a π sobre 2 de x vezes o limite quando x tende a π sobre 2 do seno de x. Tá ok, gente? E isso vai ser igual a x tendendo a π sobre 2 aqui, só quando substituir vai dar o próprio π sobre 2. Vezes o seno de π sobre 2. Vocês estão lembrados? Dá 1. Isso é igual a π sobre 2. Esse é o limite. Vamos ver um exemplo agora com quociente. Qual é o limite de x menos 2, minha primeira função, dividido por x ao quadrado, minha segunda função? Eu vou fazer a mesma coisa, vou separar isso em dois limites. Isso vai ser igual ao limite quando x tende a 3 de x menos 2, tudo isso dividido pelo limite quando x tende a 3 de x ao quadrado. E aí basta substituir. Aqui eu colocando x igual a 3, eu vou ficar com 3 menos 2, dá 1. E embaixo, quando eu substituo 3, eu vou ficar com 3 ao quadrado, dá 9. Então esse é o resultado desse limite, 1 sobre 9. Generalizando essa regrinha, a gente tem que o limite do produto e o limite do quociente, a gente pode separar. Então, isso fica como o limite da primeira função vezes o limite da segunda função. E no quociente, mesma coisa. O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, ou seja, é igual ao limite da primeira função dividido pelo limite da segunda função. Tranquilo, gente? Isso tudo vai começar a ficar mais simples conforme a gente for praticando. A gente vai ver que no final das contas, quase sempre a gente resolve substituindo. Mas então por que calcular limite? Se no final das contas eu estou só substituindo os valores. Por que eu não posso simplesmente calcular o valor da função naquele ponto? Eu tenho que ficar me aproximando ao invés de chegar nele simplesmente.
Para explicar isso, vamos ver esse exemplo aqui. Eu quero saber qual é o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Nesse caso, a gente está vendo que não pode substituir, porque eu não posso dividir por 0. Lembra disso? Eu não posso pegar um número e dividir por 0. Então, substituir aqui já não dá certo. Então, vamos tentar devagarzinho, escolhendo valores próximos de 0 e ver o que acontece com 1 sobre x ao quadrado. Vamos começar com x igual a 1. Quando x é igual a 1, 1 sobre x ao quadrado dá 1. Até aí, tranquilo. Quando x é igual a meio, 1 sobre x ao quadrado dá 4. Se vocês quiserem conferir, fiquem à vontade. Quando x é igual a 0,1, chegando mais próximo de 0, 1 sobre x ao quadrado vai dar 100. Então eu estou vendo que essa função está crescendo. E quando x é igual a 0,001, 1 sobre x ao quadrado é igual a 1 milhão. E se você continuar se aproximando mais e mais de 0, esse número vai ficando mais e mais maior não, né? Vai ficando maior, cada vez maior. Beleza? Então, nesse caso, gente, a gente não pode simplesmente substituir o valor de 0, mas a gente consegue perceber que tem um comportamento. A gente está vendo que quanto mais eu me aproximo de 0, maior fica o valor dessa função. Então, a gente diz que o limite dessa função é mais infinito. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é que essa função cresce indefinidamente conforme eu vou me aproximando de 0. Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê na próxima. Um abraço.